Olá, aqui é o professor João Paulo, né, nessa aula aqui de robótica móvel. Vamos dar uma olhada aqui na cinemática de rodas. Então, né, o que é que vem a ser esse nome? Cinemática, né? Então, cinemática né, simplesmente, de modo geral, de modo mais amplo, é o estudo da mecânica do movimento pelo movimento. Então, a posição e velocidade das partes relacionadas uma com a outra, sem pensar aí na energia que faz isso ser acionado, na energia gasta para fazer esse movimento. Tá? Num robô manipulador, a cinemática nada mais é do que você pegar e fazer a relação entre a posição da ferramenta que o robô manipulador está mexendo e a posição das juntas e elos que ele tem, certo? Então a gente dá o nome de duas cinemáticas. A cinemática direta é a partir das posições dos articuladores. Então, qual é o ângulo dessa junta, qual é o ângulo dessa junta, mais dessa, né? Em função desses ângulos todos, qual é a posição que a minha ferramenta está atuando aqui no mundo real, tá? E a cinemática inversa é o problema de, dado que eu quero que minha ferramenta vá para cá, qual a posição que eu quero chegar, qual a posição que eu devo colocar nessas juntas, né? A isso sim, estuda em robótica de modo geral, robótica fixa, tá? Na robótica móvel, a gente tem o seguinte caso, né? Enquanto aqui, principalmente na cinemática direta, se eu botar essa junta nessa posição, essa junta nessa posição, essa nessa, então esse aqui no ângulo tal, esse aqui no ângulo X, Y, Z e assim por diante, aí eu vou alcançar uma posição X igual a 3, Y igual a 32, Z igual a 33 e os ângulos todos aí no espaço, né? O ângulo, a orientação todinha do robô, posição e orientação, né? Todo, né? Para cada conjunto aqui de graus nas juntas eu vou ter uma determinada posição no espaço. Para um robô móvel, então o robô móvel é um sistema que se chama sistema não holonômico, um nomezinho bem feio, bem esquisito. O que ele quer dizer é que simplesmente a posição final não é integrável a partir dos sinais dos atuadores. Então, se você pegar e eu botar uma roda, tiver girado ela no final, eu souber que uma roda girou 3 voltas e meia, a outra girou 4 voltas, isso não vai me dizer qual é a posição final do robô, porque vai depender de em que momento essas rodas giraram, certo? Então, por exemplo, aqui nessas duas figuras, se eu tiver um robô aqui, né, e essas duas rodas do robô, né, girarem, pode até ser nesses valores que eu disse, né, girou, primeiro ela começou na velocidade bem mais baixa que essa, então ele fez essa curva, depois a velocidade dessa se igualou a essa, chegou nesse ponto, andou aqui, neste percurso. Então andou aqui neste percurso 3,5 metros, e aqui a outra roda andou nesse percurso 4 metros. Certo? Agora a gente pode pegar e fazer com que inicialmente as duas rodas andem na mesma velocidade e só depois eu diminuo a velocidade da roda da direita em relação à velocidade da roda da esquerda. Aí ele faz essa curva e aqui também vai ter andado 3,5 metros e 4 metros, mas a posição final do robô nos dois casos é diferente. Então eu não consigo dizer, né, se eu souber quanto cada roda girou, isso não me vai dar diretamente a posição do robô. Eu vou precisar do movimento que foi feito até então, né, da chamada história do robô, certo? Então, para isso normalmente a gente não vai trabalhar diretamente com a robótica, com a cinemática da posição diretamente. É que a gente vai trabalhar na robótica móvel, é mais comum a gente trabalhar com a chamada cinemática diferencial, né?
Aí eu vou pegar e me preocupar aqui com as velocidades ao invés das posições, certo? Num robô, então no primeiro caso aqui a gente está pensando, né, num carrinho robótico, num robô móvel no plano, né, com rodas, né, é o que faz sentido, certo? Então eu vou ter a minha chamada pose do meu robô. A minha pose é a minha posição, né, dada aí pela minha posição X e o Y que eu tiver no robô, e mais a minha orientação, né, que é o ângulo que esse robô está fazendo aqui, em que direção o robô está olhando, né? Então é o θ, né? Isso aqui a gente chama da pose, certo? No plano, o que a gente vai ter vai ser esses 3 graus, a gente vai ter x, y e θ. Na cinemática agora diferencial, já que a gente tem essa dificuldade de calcular diretamente o x, y, nem tanto o θ, mas o x, y, então a gente vai trabalhar com os diferenciais disso, o dx dt, dy dt, né? Então x ponto, y ponto e θ ponto, certo? Ou seja, a gente vai trabalhar com vx, vy e ômega z, né? Que aí vão ser, né, as velocidades possíveis no plano, né? Então no plano eu vou ter a velocidade de translação e a velocidade de rotação, né? Velocidade de translação no eixo x, no eixo y e rotação em torno do eixo z. Como só tem essa rotação, né, a gente depois vai tirar esse zzinho aqui, ficar só com ômega para facilitar, certo? Mas é nada mais do que x ponto, y ponto e θ ponto, né? A variação da posição do x do robô, do y do robô e do θ do robô, certo? Se a gente for observar isso daqui, essas velocidades vão depender do que? Essas velocidades vão depender, em certa parte, do x e do y do robô, menos, alguns não vai ser tanto dependente, não vai depender tanto disso aqui, do x e do y, porque a princípio, se esse robô estiver aqui, ou se ele estiver nesse mesmo ângulo aqui, né, vai chegar mais ou menos na mesma velocidade aqui. Vai depender do θ, certo? Então esse θ vai influenciar. Se esse θ for zero, acionar as rodas na mesma velocidade, eu vou ter só o Vx. Se esse θ for 90 graus, eu vou ter só o Vy e assim por diante, né? E vai depender, né? Então não vai depender aqui do x e do y, e vai depender, que eu chamei aqui do φ1 e φ2. O que é φ1 e φ2? É a velocidades de rotação das rodas aqui. Certo? Vai depender da velocidade de rotação das rodas, né? Então esse é o problema, certo? É a gente calcular as velocidades do robô em função disso, né? A velocidade Vx, Vy e Vz em função disso. Então a cinemática diferencial direta é em função de φ1 e φ2, a gente acha Vx, Vy, φ1, φ2, e dependendo do que tiver mais, né? Aqui só tem 2 rodas ativas, eu poderia ter mais, e achar os outros, né? Achar Vx, Vy e ômega do robô. E a cinemática inversa diferencial seria, se eu quero determinado Vx, Vy e ômega, quais são as velocidades das rodas que eu tenho que aplicar, de rotação das rodas que eu tenho que dar para que eu chegue nessas velocidades, tá? Então esse é o problema que a gente vai analisar aqui hoje, certo? Para esse problema, então uma coisa que vai ajudar a gente é o frame de referência, né? Isso aqui se aplica para robótica fixa também, certo? E nesse caso aqui vamos definir 2, né? Dependendo do seu problema você pode até definir mais do que 2. Para a gente aqui vai bastar 2. Vamos chamar o frame inicial, certo? Então, dado um ponto conhecido no mundo, né, a gente vai definir a partir desse ponto
gente vai definir a partir desse ponto uma direção X e uma direção Y, né? E em função disso a gente vai ter o Z, né, que vai dar a velocidade de rotação aqui também, né? E aí a gente vai botar o robô aqui no X e no Y determinado aqui, certo? E a gente vai ter, né, então o frame do mundo, né, e o mundo que a gente está trabalhando com o robô, né? Então o zero aí desse plano, a gente que vai escolher de acordo com a aplicação, tá? Então, se for, por exemplo, pegar os exemplos lá do robô e do Maracatrônico, se for um robô de sumô, a gente tipicamente não vai fazer esse cálculo todo, mas o zero do mundo talvez seria o centro da arena do sumô. Robô de futebol, o centro da arena de futebol, né? Um seguidor de linha, o começo do percurso, né? Alguma coisa assim, né? E o frame do robô, então a gente vai pegar, escolher algum ponto no robô para ser nosso centro, né? O zero aqui do robô. E aí diferentes robôs vão fazer sentido ser diferentes centros, né? No exemplo acho que vai ficar mais claro isso daqui. E aí a gente pega, vê qual é a frente do robô, se fizer sentido. Tem robô que não fica tão claro, né? Vamos definir na frente do robô, o mais comum é a gente definir a velocidade X, né? Ou a direção X. Ortogonal a isso, regra da, né, 90 graus anti-horário, define a direção Y, né? Usei para cá, isso aqui vai nos dar direção, né, o ômega positivo, né, nessa direção, né, o eixo Z subindo, rotação em torno do eixo Z com a regra da mão direita, tá? Então ômega no sentido anti-horário, né? E o θ, né, então o θ vai ser justamente o ângulo entre o X do frame inicial e o X do frame do robô, o XY e o XR, né? Vai ser o nosso θ, né? E a gente vai chamar aquilo que a gente chamou de pose, né? Aí a gente vai usar a letra grega Xi, que eu desenho mal pra caramba, faltou aqui, que eu desenho mal pra caramba, ainda bem que o Latex ajuda, né? Então o Xi inicial, né, vai ser XI, YI, θ. O Xi do robô vai ser XR, YR, θ. Note que, né, como a gente está sempre definindo o zero do robô aqui, o frame do robô a partir daqui, né, esse XR, YR, né, isso aqui vai de certo modo ser sempre zero. Outra razão para a gente não usar isso, a gente vai usar na verdade a derivada disso, né, o Xi ponto, né, que vai ser de novo velocidade no eixo X no frame inicial, então VXI para cá. Vou apagar aqui, né, VXI para cá, VY no frame inicial, então VY na direção do Y no frame inicial, né? E velocidade de rotação ômega em torno do eixo Z. O eixo Z vai ser o mesmo, né, ortogonal ao plano, né? Então o mesmo nos dois frames, certo? Então não precisa botar a descrição aqui, então o ômega aqui. E no robô a gente vai ter, aqui, o VX no robô, o VY no frame do robô, então robô indo para frente, robô indo para o lado, e o ômega é o mesmo dos dois, né? Então esse igual a esse daqui, né? A velocidade de rotação em torno do eixo Z sempre vai ser a mesma nos dois frames, para esse caso do plano, né? Então
essa é a questão aqui. Em geral, a gente vai querer achar esses, a gente vai querer saber da movimentação do robô no mundo, mas a gente vai ver que é muito mais fácil a gente calcular primeiro esse, depois a gente transforma de um para o outro, né? E como é que a gente faz para transformar de um para o outro? Né? Simplesmente a gente pega e faz uma matriz de rotação, tá? Então a gente pega a velocidade, né, a derivada da pose do robô no eixo do robô é a derivada da pose do robô no eixo inercial vezes uma matriz de rotação, né? Que se a gente analisar aqui, né, dado ali o Vx, o Vy e o Vz, né, só a rotação, né, o Vxi, Vyi, Vxr, Vyr, certo? Então o Vx do robô no eixo, Vx no eixo do robô, né? Ela vai ser o que? Vai ser o Vx no eixo inercial vezes cosseno de θ, né? Mais o Vy no eixo inicial vezes seno de θ. O Vy no eixo do robô vai ser menos seno de θ vezes Vxi, né? E cosseno de θ, né? O θ vai repetir aqui, vezes Vyi, né? E a velocidade de rotação, né, em torno do ômega, do eixo Z, o ômega vai ser o mesmo, né? Então nos dois frames é 1 e ela não vai afetar o Vx e o Vy, né, a rotação aqui, né? Então, em função do θ do robô, por isso R de θ, a gente vai ter isso aqui. E aí é só, né, se a gente quiser, né, o contrário, né, se dado a derivada da minha pose no eixo do robô, então como é que eu obtenho a derivada da minha pose no eixo inercial? Então eu calculo o R de θ invertido e acho isso aqui, né? Essa aqui é fácil de calcular, não deixar aí de exercício para vocês, né? Enfim, a partir do Vx do robô e do Vy do robô, basta multiplicar por essa matriz e a gente tem, né, o Vx e o Vy no mundo, né? E a velocidade de rotação em torno do eixo é igual nos dois, certo? Então isso aí já simplifica um pouco o nosso caso, certo? Aí agora a gente tem, né, essa ideia dos frames de referência e a relação deles com a rotação. Então a gente tem aqui, né, esse Vx, Vy, Vz, simplificou o caso, né? Agora a gente tem que achar o Vx e o Vy no robô, então a velocidade do robô indo para frente, a velocidade do robô indo para o lado, e daí a gente aplica a matriz de rotação para achar essas velocidades, né, em função da orientação que o robô está em relação ao nosso mundo, né, o plano que a gente está trabalhando, aí a gente acha, né, velocidades nesse plano em função disso, certo? Isso vai depender, claro, da configuração do robô, das rodas que ele usa, do tipo de roda que ele usa e tudo mais, né? Então a gente vai ter as restrições das rodas, né? Lembrando aqueles 4 tipos básicos de rodas que a gente tem, né? Então a roda padrão, né, que ela pode mudar o ângulo ou não. Roda castor, ele trava aqui, aí quando eu vou mexer,
roda castor, que aí varia em torno de um pino separado aqui, né? Essa distância. As rodas omnidirecionais, que chamam, o Sigvat chama de roda switch, 90 graus e 45 graus, ou é a roda Mecanum Wheel ou roda omnidirecional, né, mais comum aparecer, né, que são essas rodas com rodinhas em volta delas, a gente já falou disso aqui, e as bolas de contato vão permitir o robô girar, certo? Isso vai definir, né, o movimento do nosso robô e o quanto a rotação de cada roda vai influenciar no movimento de cada robô de acordo com a configuração das rodas, certo? Então, para cada roda, o que é que a gente vai fazer? Vamos analisar como é que essa roda tá. Então vamos pegar aqui, peguei uma imagem do robô de cima, apareceu esse bonitão aqui, um robô off-road, dessa BT Robotics, né? Pegar ele aqui de exemplo, certo? Então a ideia é, a gente tem a configuração do robô, nesse caso aqui, um robô, né? Eu não peguei os detalhes muito dele, tá? Mas dá para entender aqui. Eu tenho o eixo da frente, muda o ângulo das rodas, das duas rodas ao mesmo tempo. Então essas duas rodas mudam o ângulo, essas duas aqui não. E aparentemente eu tenho dois motores aqui, esses azulzinhos aqui, aparentemente dois motores, certo? Então, para um robô desse, qual é o eixo, o ponto de interesse, tá? Vai depender do caso, né? Se o robô tem um sensor aqui na frente, talvez seja interessante por conta disso você botar esse ponto, o zero aí do robô aqui na frente, certo? Mas para simplificar, vamos ver aqui, só para deixar o caso mais, analisar de forma geral. Vamos definir o eixo do robô aqui no meio, então vamos botar o zero do robô mais ou menos aqui no meio dele, certo? E em função disso, né? Aqui tem um sensor que vai detectar objetos, obstáculos aqui na frente. Então vamos definir aqui a frente do robô, certo? Então aqui fica o meu X do robô, aqui fica o meu Y do robô, certo? Aí para cada uma das rodas, vou mostrar para essa roda daqui, a gente vai pegar e vai fazer esse seguinte mapeamento, certo? Então aqui eu peguei, dei um zoom naquela parte, né? E aí eu peguei a roda, essa aqui, certo? Então essa roda, do centro, ponto de contato da roda até o centro do robô, a gente tem aqui uma distância L, né? E essa roda, ela está de tal modo que quando eu girar ela no φ positivo aqui, ou então o φ dela nesse sentido, ela vai fazer um movimento nesse sentido daqui. Então vamos pegar esse sentido que a roda gira, né? E que quando ela gira vai se movimentar nessa direção, certo? Então vamos pegar isso daqui, e aí para facilitar a vida, né, a gente vai pegar a ortogonal dessa linha, né? E com base nisso calcular aí esse ângulo beta, certo? Então o que é o ângulo, repetindo, o que é o ângulo alfa? O alfa é o ângulo entre essa linha que liga o centro do robô que escolhemos e o ponto de contato da roda, né? Então o ângulo entre essa e o XR, né? Então o ângulo entre essa linha e o XR é alfa, né? Positivo no sentido usual. Então aqui positivo, aqui, esse aqui é o caso de alfa positivo, do outro lado o alfa fica negativo, certo? Definimos essa orientação aqui da roda e a ortogonal da roda, então seria, ou então outra maneira de ver isso aqui, se pegarmos a direção, né, ortogonal ao movimento da roda, né, e aí a relação entre esse eixo e a continuação aqui
desse L é o beta, né? E essa roda tem as características delas, então ela vai ter um raio R, e a gente vai definir que o φ aqui é a velocidade de rotação dela na radiano por segundo, normal, tá? Então, para cada roda a gente vai ter isso aqui, a gente vai ter um L, um alfa, um beta, e ela vai ter o seu raiozinho, e esse φ, dependendo, pode ser uma roda solta, que aí esse φ ela vai rodar livremente, ou esse φ pode ser acionado por um motor, né, que é o caso mais interessante para a gente, né? Então, numa roda padrão, como o caso desse robô, né, numa roda padrão, como o caso desse robô, né, aí nós vamos ter duas equações geradas a partir daqui, certo? Uma equação é a equação da restrição de giro. Então, quando eu giro essa roda, né, se eu desconsiderar, né, isso aqui não está no slide, deixa eu anotar aqui. Se eu desconsiderar deslizamento da roda, né, ou seja, a roda, o ponto de contato daqui no chão não desliza, né? Ela não vai deslizar nem para cá nem para cá, então ela só vai se movimentar no meu plano se ela girar, né? Ou girar assim, ou girar assim, certo? E aí quando eu giro a roda, né? Então vou ter essa restrição de giro. Isso, se eu considero que eu não tenho deslizamento em ponto nenhum, isso obviamente vai ter que se relacionar com o movimento do robô, certo? Então isso vai se relacionar com o Vx, o Vy e a rotação do meu robô, né? Como é que a gente faz isso? A gente pega o ângulo aqui, né? Então, se eu tenho o movimento da roda causa um movimento nessa direção, esse movimento nessa direção, ele pode, junto com as demais rodas, pode causar um movimento na direção X, um movimento na direção Y, uma rotação, ou um conjunto desses daqui, certo? Então, dado que eu tenha um movimento na direção X do robô, né, no eixo do robô, tudinho aqui, já conhecido, um movimento na direção Y e um movimento de rotação, isso, né, vai ter que se relacionar com a velocidade Rφ, ou seja, a velocidade linear da roda, né? Podemos chamar de V da roda, né? É o raio vezes o φ da roda aqui. Se relaciona como? Então Vx de R, o movimento x de R, vezes qual é o ângulo entre esse e esse, né? Então, se a gente observar aqui, vai ser, né, o seno de alfa mais, né, esse Vx de Rφ aqui, né? Então, o seno de alfa mais o seno de beta vezes Vx de R. Só dar uma pausa aqui. Ups. Ok, voltando aqui, continuando. Se eu tiver, desculpa aí, mas vamos lá. Se eu tiver, explicar melhor dessa forma, uma velocidade do motor do robô no X, né? Vou aqui, vamos colocar, certo? Uma velocidade do robô no X, no eixo X. Então Vx, eu vou pegar esse ponto aqui da roda e colocar na direção X aqui.
Então meu robô como um todo está se deslocando na velocidade x, certo? Esse deslocamento na velocidade x vai, se só tiver esse deslocamento, se só tivesse deslocando na velocidade x, aí eu vou ter a mapeamento disso aqui na direção que a roda está se movimentando, certo? Então quanto é que fica esse ângulo, né? Aqui no caso o meu beta é negativo, né? Esse beta é menor que zero, aqui do jeito que está esse ângulo, porque o beta é entre essa linha daqui e essa daqui, certo? Então esse beta aqui é menor que zero, tá? Então esse Vx daqui, esse ângulo vai ficar então, né, se a gente observar, vai ser o ângulo daqui para cá é alfa, e esse ângulo, né, aqui a gente vai ter o ângulo alfa, e né, daqui para cá é beta, a gente vai ter o beta com menos, subtraindo o beta para dar de novo aqui, né? Rapaz, faltou a palavra, né? Batimento dessa velocidade Vx na direção que a roda está girando, certo? Aí então Vx de R vezes seno de alfa mais beta, certo? Vy de R aqui nessa direção, se só tiver ele, vamos desenhar isso aqui melhor, né? Então o Vy, qual é o batimento desse Vy nessa linha daqui? Então Vy menos cosseno de alfa mais beta vai ser o batimento do Vy na direção de rotação da roda, né? E por último, se eu tiver um movimento de giro do robô em torno desse ponto, né, ômega, certo? Isso aqui se mapeia no movimento da roda de acordo com essa posição aqui do alfa e do beta. Então esse ômega, se o meu beta fosse zero, né, porque o beta é dessa forma, que se o meu beta fosse zero significa que a minha roda está aqui desse jeito, certo? E a relação entre esse ômega e a velocidade da roda seria simplesmente L, né? Menos L, porque o ômega está para cá e a direção estaria daqui, então por isso menos, certo? Quando a gente acrescenta o cosseno de beta, aí fica menos L cosseno de beta, a relação entre a rotação da roda, de uma roda só, e o giro, certo? Então, considerando que minha roda está girando com velocidade φ, certo? Isso se relaciona com Vx, Vy, as velocidades x e y no robô e a velocidade de rotação por essa equação daqui, tá aqui de forma matricial, tá? Então, para cada roda a gente vai pegar. Então, no caso aqui desse exemplo, a gente tem 4 rodas nesse robô. Para cada roda dessa, a gente vai ter um L com seu alfa, que é a distância do centro do robô até a roda e o ângulo que ele forma em relação ao x do robô, e um beta, que é o ângulo da lateral da roda em relação a essa continuação do L aqui, né? E se variar o tamanho das rodas, cada roda vai ter sua velocidade de giro, cada roda vai ter seu raio. Isso aqui para uma roda padrão. Então, com base nisso, cada uma dessas vai me dar uma equação dessa, que é essa restrição de giro, certo? Agora a gente tem isso, mapeia o giro da roda com o Vx, Vy, Vr. Só que a gente tem outro movimento, certo? A gente tem um movimento, na verdade não tem, na verdade esse aí vai ser uma restrição mesmo, um não movimento, que é, a gente não tem deslizamento nesse sentido também. Então a gente não tem essa velocidade daqui ortogonal é igual a zero. Essa roda não desliza nesse sentido, certo?
Se essa roda não desliza nesse sentido, tá? Então a gente tem uma outra restrição, que é a restrição de deslizamento, né? E aí é o mesmo mapeamento aqui, só que aí fica cosseno de alfa mais beta VXR, mais seno de alfa mais beta VYR, mais L seno de beta ômega. Tem que ser zero, né? Porque o somatório dessas coisas todinhas aqui daria o movimento total neste ponto, nessa direção, certo? Então se o meu robô girar, eu vou ter um movimento L seno de beta. Se o meu robô ir no lado Y, eu vou ter um movimento VY seno de alfa mais beta. Se o meu robô se mover no direção X, eu vou ter um movimento Vx cosseno de alfa mais beta nesse ponto, certo? Nessa direção. E eu tenho a restrição que o robô não está deslizando, então isso aqui, somatório desses todos esses efeitos, tem que dar zero, tá? Para a roda padrão. E os outros tipos de roda, né? Os outros tipos de roda vão cada uma dar sua característica. A roda Castor é parecida com a roda padrão, né? Só que ela acrescenta esse Dzinho daqui, que é a diferença, a distância entre o ponto em que ela gira e o ponto de contato da roda, né? Então esse D a mais aqui é essa distância daqui. Aqui no desenho da roda fica claro, tá? Aqui eu acabei, para deixar a equação bem grande, acabei deixando ela, essa linha passando aqui, tá? Mas acho que fica claro. A equação de giro da roda Castor, né? Então a gente pode ter rodas Castores, né, forçadas, que elas têm um motor ligado que faça ela girar ou não. Não é comum, mas a restrição de giro dessa roda Castor está aqui, né? Então φ, o movimento da roda, Rφ, a rotação, né? E vai ser o movimento nessa direção. Então nessa direção, esse movimento é a somatória do VXR vezes seno de alfa mais beta, menos VYR cosseno de alfa mais beta, menos L cosseno de beta ômega, certo? Mesma coisa da roda padrão. E a restrição, né? Então isso aqui é a minha restrição de, vamos chamar de tração, não lembro agora o termo que eu usei lá na outra. Deslizamento, não, deslizamento é a outra, a restrição de movimento. E a outra é a restrição de variação da roda, que é essa, a única, é praticamente a mesma da roda padrão, só muda que acrescenta aqui o D, essa distância D a mais aqui na roda, certo? Esse D não aparece aqui em cima por quê, né? Porque justamente quando ela gira, né, ela tem que se movimentar nessa direção, tá na mesma linha do D, o D some, né? Aí só aparece o cosseno de beta aqui. Qual é a coisa? Na roda Castor, o beta, se é uma roda Castor feita uma roda de carrinho de supermercado, esse beta é livre para girar para o lado que ele queira, né? Ele fica variando para um lado e para o outro, certo? Numa roda padrão você pode até ter um beta, certo? Quando é uma chamada roda steerable, então feito uma roda de carro, e nesse caso desse robô daqui, né, você tem um servomotor aqui em algum lugar, provavelmente aqui embaixo, que ele vai puxar aqui e fazer essa roda virar para a esquerda ou para a direita, essas duas rodas aqui, tá? Então esse beta pode variar com o tempo também. Na roda Castor tem até implementação que usa a variação forçada disso daí, mas o mais comum é deixar ela ser solta, certo? Na prática isso aqui faz o que, né? E essa variação nessa direção da roda aqui, então essa variação aqui, essa segunda linha dessa equação, aqui o verdinho está me dando
essa velocidade em função das velocidades do robô, né, do VX, no VX, VY e velocidade de rotação, certo? Essa velocidade daqui, né, no caso de uma roda Castor, né, aí você tem uma coisa diferente da outra, porque aí na roda padrão isso aqui era zero, ela não conseguia deslocar. Mas a roda Castor, ela pode, por quê? Porque você pode ter uma variação justamente do seu beta, né? Então isso aqui é dado pela velocidade de giro disso daqui em torno desse ponto que ela faz o contato, né? Então d beta ponto é a velocidade que ela gira. Isso permite com que ela tenha um movimento, né, nessa direção se ela estiver girando, tá? Então isso aqui não é zero porque ela permite girar, né? É o que permite o carrinho de supermercado, né, você virar ele para um lado e para o outro, né, por conta disso daqui, certo? Então, diferente da roda padrão, esse termo daqui existe. Se for uma roda feita um carrinho de supermercado, o que é que acontece? Esse termo existe e não está sob seu controle, ela está livre para ter a velocidade de giro basicamente que quiser, né, limitada aí pela inércia do sistema. E o giro da própria roda num carrinho de supermercado também está livre, certo? Então significa dizer que isso aqui pode ser qualquer valor, isso aqui pode ser qualquer valor. Então essas duas restrições aqui na verdade não restringem nada, né? É uma roda que você bota para servir de apoio e servir que você mexa aquilo ali para qualquer lado. É a função que ela tem no carrinho de supermercado. Agora, se esse fio for forçado ou esse ângulo aqui for forçado, né, se tiver a roda travada e um motor acionando ela ou um servomotor definindo esse ângulo beta daqui, aí a gente tem que levar isso em consideração, né? Se tiver solto, a gente não precisa levar, né? Acho que isso fica mais claro na roda Castor, mas isso se aplica também para a roda padrão, né? Se ela estiver livre para rodar, né, o φ vai ser qualquer valor, então isso aqui não vai dar restrição nenhuma. Agora, se estivermos acionando essa roda, a gente está definindo o φ, né, a rotação da roda, então a gente vai ter que aplicar essa equação. Essa daqui, considerando que a gente não vai ter deslizamento, a gente sempre tem que aplicar, né? Outro tipo de rodas, as rodas Omni-Wheels, né? Então as rodas Omni-Wheels vão ter de diferencial, né, o ângulo ômega, né? Então, do jeito que é definida, ela é um pouco diferente, tá? Então a gente vai definir ela em relação à roda normal, né? A roda normal a gente definia, né, como se fosse aqui, e aí o beta tá justamente esse ângulo, até aqui tudo bem, né? Só que aqui na Omni-Wheels você vai ter, o que é essa? É uma roda que ela vai girar aqui, forçadamente ou não, normalmente forçadamente, né? E ela vai ter outras rodinhas aqui por cima. Essa aqui é uma de 45 graus, então você vai ter, além desse ângulo beta, a gente vai ter o ângulo aqui entre essas rodas e o eixo, né? É difícil de notar aqui, certo? Aí tá meio mal desenhado esse gama, mas o gama seria esse ângulo entre essas rodas e o eixo, né? Aí ou ele vai ser entre essas rodas, na verdade, e aqui o gama tá aqui. Aqui ele tá meio esquisito aqui o desenho do gama, mas é esse daqui, até porque ele pegou da roda central, ok. Aí o que compliquei mais aqui é porque a roda central já tá muita coisa, mas aí o ângulo dela aqui seguindo o meio dessa roda, essa roda gira assim, né, pra cá,
certo? O ângulo é daqui para cá, esse ângulo gama. Aí você vai ter, é comum você ter esse gama de 45 graus ou 90 graus, né? Que é a Mecanon Wheels ou a omnidirecional. Esse gama vai mudar o que? Quando a gente fizer o cálculo aqui, a restrição não vai ser nessa direção. A restrição de giro vai ser nessa direção. Essas pequenas rodas giram assim, então a gente não vai poder considerar que ela gira aqui, certo? Então esse gama vai se acrescentar aqui, todos os termos aqui em relação à roda convencional, certo? E vai acrescentar aqui também. Então aqui vai ficar o RFI, é o giro da roda como um todo, né? E o RFI, né, para considerar o giro da roda nessa direção, a gente vai ter que acrescentar RFI cosseno gama para levar em conta essas rodas com rodinhas por cima dela, né? E quando a gente faz a restrição de deslizamento, ela tem que ser nesse ângulo daqui, né? Então a roda pode deslizar nesse sentido, então ela vai aparecer RFI, o rotacionamento da roda seno de gama vai causar uma pequena variação, né? Se esse gama for 90 graus, isso aqui vai ficar zero mesmo, né? Aliás, não, seno de 90 graus, isso aqui vai ficar 1, vai ficar livre. Mas aí você vai acrescentar o outro efeito, que é justamente o efeito da rotação de cada pequena roda. Então RSW e FISW, isso aqui é o raio e a velocidade de rotação das pequenas rodas, small wheels, SW, né? As rodas pequenas, certo? Fica uma equação bem feiosa, né? Na prática isso aqui vai simplificar muito quando a gente aplicar nos casos mais usuais de usar esse tipo de roda, tá? Agora, como a gente vai aplicar isso aqui? Então cada roda vai ter essas restrições, né? Na prática o que vai valer vai ser a roda aqui desse tipo, ela vai ter a limitação do movimento, porque ela não vai permitir o deslocamento lateral. E no caso de uma roda dessa Caster Wheels, como se fosse uma roda de supermercado mesmo, que ela está livre para girar, ela não vai dar essa limitação, porque essa liberdade dela girar permite que você tenha um movimento para o lado também. Essas daqui também, as rodinhas podem girar de modo que essa roda pode deslizar para um lado e para o outro, seja as rodinhas aqui em 90 graus ou em 45 graus. E a de contato eu nem botei as equações dela, porque na verdade ela não vai limitar para direção nenhuma, né? Essa roda daqui ela vai estar livre para girar em todas as direções, tá? Então como é que a gente vai fazer no robô, né? A gente vai pegar e vai montar esta equação aqui. É uma matriz feiosa daqui, né? Então a matriz zona aqui, J1 de beta S, C1 de beta S, vezes Xi dot Xi ponto R igual J2 φ 0. Que diabos é isso? Certo? Então o J1 é a minha restrição de giro, né? Então todas as rodas que eu tiver o giro eu vou aplicar isso aqui, todas as rodas acionadas, melhor dizendo, faltou aqui, acionadas, eu vou aplicar, fazer essa restrição de giro, né? Então se eu tiver uma roda padrão, tiver um motorzinho fazendo o giro dela, eu vou ter uma linha daquele J1 por conta dessa roda padrão. Tiver uma roda Castor que o giro dela também está acionado por um motor, também vou ter uma Omni Wheel
ou 45 ou 90 graus que o giro dela está acionado, que nesse caso em geral é comum estar. Não faz muito sentido você botar uma dessa que é muito complexa se você não for acionar ela, certo? Então também vai ter uma linha ali naquele J1, né? E essa daqui em geral não, mas se você conseguir acionar uma roda dessa, né, que é uma esfera, quem consiga, né, mas não vejo muita razão para isso, né, você também pode fazer, né? Então para cada roda acionada, você vai acrescentar aqui a essa roda aqui, vai ser J2 vezes X, vai estar relacionado com a roda, essa roda aqui vezes a velocidade no X, no Y e a velocidade de rotação, vai estar relacionada com a velocidade de giro da roda, e o J2 é simplesmente o raio da roda, então a velocidade linear da roda, vamos dizer assim, certo? E para as rodas que têm restrição de deslizamento, então isso aqui basicamente vão ser as rodas padrão, né? Aí você vai ter uma equação C1 que vai dizer que ela não vai poder deslizar para o lado, né? E que ela não podendo deslizar para o lado, aí o somatório da Vx, Vy e Vz, de modo que dê o movimento de deslizamento da roda, tem que ser zero, é a restrição dela, né? E aí a gente vai pegar um robô, pegar as várias rodas de um robô e vai aplicar isso aqui, tá? Então, para ficar mais claro, eu sei que isso aqui é bem pesado, para ficar mais claro, vamos pegar um robô, certo? Então um robô mais simples aqui, certo? Um robô basicamente um seguidor de linha, pelo menos quando eu desenhei aqui foi o que eu pensei, tá? Então esse robô a gente tem duas rodas acionadas, né? Que aí eu dei o nome, roda A, roda B, duas rodas padrões, certo? Então são rodas padrões, elas vão me dar a restrição de giro e de deslizamento, e uma roda redondinha aqui de apoio, né, só para o negócio ficar estável aqui estaticamente, certo? E esse ponto de apoio aqui está livre para girar, é uma esfera, está livre para girar em qualquer lugar, então não vai me dar restrição nenhuma. Isso aqui simplesmente, essa daqui não vai aparecer no meu equação, né? Aí aqui eu botei as equações para cada roda, né, que eu copiei lá do slide, né? Isso aqui é a de giro e essa aqui é a de deslizamento, né? Então para as rodas A e B, o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar, né, achar quem é o alfa, quem é o beta. Vou considerar aqui que o raio das rodas é o mesmo, vou chamar de R mesmo, e a distância do centro do robô para as rodas está aqui. Eu botei o centro do robô justamente no meio entre as rodas, né, para facilitar, tá alinhado. Então se o centro da roda está aqui, o centro do robô está alinhado e com distância L igual para as duas rodas, facilitar a minha vida, né? Faz sentido para esse tipo de robô a gente fazer isso daqui. Bota esse ponto aqui, essa roda está livre para girar em qualquer lugar, não vai entrar. Precisamos achar o alfa. Então quais são os alfas que a gente tem? Alfa da roda A, né? Tá aqui, é o ângulo, né? Lembrando, né, o alfa é o ângulo entre a roda entre o X e a roda, né? O X do robô e a roda, né? Então tá aqui π sobre 2. Beta da roda A, essa roda está girando nessa direção. Se eu fizer o ômega dela, estou considerando que ela vai me fazer o movimento nessa direção, certo? O positivo dela seria o movimento nessa direção, isso que eu quero dizer, certo? Então aqui o ortogonal dessa linha, o meu beta dessa roda está na mesma direção aqui do L, né? Então o beta dessa roda A é zero. Aí a gente bota aqui seno de
π sobre 2, menos cosseno de alfa mais beta, π sobre 2, menos L cosseno de 0. R, φ, A. Então, a primeira linha aqui, seno de π sobre 2, 1. Cosseno de π sobre 2, 0. Cosseno de 0, 1. Menos L, aqui. Então, a primeira linha da nossa matriz, no meu J1, aqui. 1, 0, 0. Menos L. Cosseno de 0 é 1 vezes menos L, menos L. Para roda B, definir que ela está na direção dela também é a mesma aqui, para cá, certo? Então o ângulo aqui negativo, então φ do B menos π sobre 2, e o beta do B, então em continuação do beta do L está para cá e o ortogonal do B está para cá, então tá no sentido contrário, né? Então beta do B igual a π. A gente vai ter seno de, nesse caso aqui, menos π sobre 2 mais π, então também seno de π sobre 2, menos cosseno de novo, menos π sobre 2 mais π, então menos cosseno de π sobre 2, 0, e menos L cosseno de π. Cosseno de π menos 1, com menos do L fica só L. O J1 é isso, é a aplicação dessa equação para cada uma das rodas, certo? Isso aqui vai igualar a R, o φ A e R φ B, certo? Como essas são ordens padrões, eu não posso deslocar ela, então eu tenho a restrição de deslizamento, então vamos colocar esses valores aqui também para cá, Então cosseno de o alfa do A, π sobre 2, o beta do A 0, π sobre 2, seno de π sobre 2 mais 0, L seno de 0. E para o beta, o B, a roda B, mesmos ângulos alfa e beta, cosseno de menos π sobre 2 mais π, seno de menos π sobre 2 mais π, π sobre 2 também, L seno de π, certo? Então meu C1 vai ficar no caso o beta S é que se eu tivesse uma roda steerable, se eu tiver uma roda que eu consiga mexer o ângulo dela, certo? Não é o caso aqui, as duas rodas são fixas, então não vai entrar, não vai ser uma função, vai ficar só números mesmo, fica mais fácil. C1 tá aqui, cosseno de π sobre 2, cosseno de 90 graus, 0, vamos falando besteira. Para o seno de π sobre 2, 1, L seno de 0, 0, L, 0. Cosseno de menos π sobre 2 mais π, π sobre 2, 0. Seno de π sobre 2, 1. Seno de π, 0 vezes L, 0. C1, 0, 1, 0, 0. Fazendo nossa equação total, a gente tem junta J1 e C1, então simplesmente soma um com o outro. A gente vai ter 1, 0, menos L, 1, 0, L. E essas duas equações
são iguais, né? Então são, né, linearmente dependentes, a gente não precisa das duas, né? Essa é outra coisa. Tá iguais, a gente só precisa botar essa restrição uma vez, não precisa aparecer duas vezes, tá dando a mesma coisa, né? 0, 1, 0, que multiplica xi.r, que é nada mais nada menos que vx no eixo do robô, vy no eixo do robô, no frame do robô, e ômega. E isso aqui vai ficar igual a velocidade de rotação da roda 1, r φ a, da roda A, velocidade de rotação da roda B, r φ b, e 0 aqui, né? O que é que isso nos mostra? Por exemplo, se eu mexer a roda A apenas, certo? Se eu mexer a roda A, roda B parada, eu vou ter vou mexer em velocidade x do robô e vou rotacionar ele no sentido horário. Se eu mexer apenas na roda B, eu vou mexer no y do robô, no x do robô, e rotacionar ele no sentido anti-horário. Joia. E aqui eu tenho que vy de r, a velocidade y do robô, é ortogonal às duas rodas, né? Então essa última linha me diz que a velocidade y do robô é 0, simplesmente isso. É isso que a gente chega. Ok? Sei que está pesado, mas vamos lá. O último caso, só para a gente usar aquela roda diferente, né? Então vamos pegar e usar o caso aqui do nosso amigo. Vou dar uma... Ups. Nosso amigo Crack Chicó do Maracatronics, né, que é o robô que tem justamente as rodazinhas omnidirecionais de 90 graus, né? Eu vou fazer o caso aqui da versão, o Chicó antigo, a versão que ele tem 3 rodas, né? Tem essa aqui e uma só atrás. A versão mais nova do Chicó tá mais power, tem 4 rodas, mas vamos utilizar a versão com 3 rodas aqui, né? Que aí é o caso, 3 rodazinhas aqui, né, com as rodas omnidirecionais, com as rodas que tem as várias rodinhas daqui, né? Então, neste caso daqui, o que é que a gente tem? Vamos chamar, vou fazer uma pequena diferença do que está desenhado aqui, para bater melhor com o Chicó, certo? Então, aqui vai ser o X do robô, né? Aqui vai estar a roda 1, roda 2 e roda 3, né? E eu vou definir que as rodas, né, o giro positivo de rotação delas é fazendo o giro do robô. Então roda 1 cá, 2 para cá e 3 para cá, certo? Desta forma a gente tem a distância do centro do robô e o centro do XR aqui do meu frame, bem no meio do robô. A distância para as rodas L, L e L. Aí eu vou ter o alfa 1, alfa 2 e alfa 3 aqui. O meu beta e o meu gama vão ser os mesmos, certo? Então quem é o beta? O beta é a razão, se eu pego essa direção e o ortogonal para cá, aliás, está trocado aqui as direções para o meu beta ficar 0. Ups. Cá, cá
e para cá. Deixa eu ver se está batendo, isso mesmo. Tá, porque aí o meu beta vai ficar 0 para facilitar a minha vida. Eu defino essa direção, porque aí quando eu botar aqui a direção, o L se estender, fizer o 90 graus desse daqui, vai dar 0, então beta vai ser 0 em todas as rodas. E as rodas são de 90 graus, então um gama, então um beta de todos é 0, um gama de todos é 90 graus, ou seja, π sobre 2. E não, mentira, o gama é da direção, o gama é 0 também, né? Porque aí as rodinhas estão livres para girar nesse sentido. O gama é 0, beta é 0, gama é 0 para todos eles, porque justamente as rodas são colocadas desse tipo de robô ortogonais aqui o raio do robô, certo? E aí só vou mexer aqui no alfa. Então isso aqui, essa monstruosidade aqui, vai tudo simplificar aqui, que aí, né, beta mais gama aqui vai ficar 0, beta mais gama aqui vai ficar 0, aqui morre essa parte, né? Cosseno de 0, isso aqui vai ficar 1, né? Seno de 0 vai ficar 0, então morre essa parte. Isso aqui diz que a roda está livre para girar, né? Se a roda está livre para girar, justamente essa linha daqui de baixo a gente não precisa usar, porque essa rodinha estão livres para girar, ela não tem a restrição de deslocamento lateral. Então só vamos usar essa equação aqui de cima para as 3 rodas, né? E usando aí alfa 1 daqui para cá, né? Então isso aqui é 120 graus de um para o outro, né? Como aqui está o oposto a x, é o alfa 2, a gente já vê que é π. O alfa 1 então vai ficar 30 graus, né? Aliás, 60 graus, né? Então π sobre 3 e o alfa 3 menos π sobre 3, né? E aí quando a gente bota aqui na equação, seno de π sobre 3 menos cosseno de π sobre 3, e aqui cosseno, e aqui 0, menos L, que é cosseno de 0 vai dar 1, né? Menos L, né? Então já dá para a gente montar aqui essa, aí vai ficar as 3 equações. Nesse caso daqui, a gente não vai ter a restrição de deslizamento, a gente vai ter a restrição de giro em função da velocidade de rotação de cada um, né, do φ da roda 1, o φ da roda 2 e o φ da roda 3, tá? Então vamos lá. Seno de π sobre 3, aí 3 sobre 2, menos cosseno de π sobre 3, menos 1 meio, e aqui vai dar sempre menos L, né? Para a roda 1, roda 2, π seno de π 0, menos cosseno de π menos 1, menos cosseno de π 1, menos L. E seno de menos π sobre 3 menos raiz de 3 sobre 2, menos cosseno de menos π sobre 3, né, e vai dar menos 1 meio, e cosseno de, e aqui cosseno de 0, 1, menos L também, que multiplica Vx R, Vy R e ômega, né?
E isso aqui, vou passar isso aqui já para o lado de cá, e isso aqui vai ser igual a R de filme, R de Φ2, R de Φ3, rotação das 3 rodas, né? Analisando isso aqui quer dizer o que? Se, por exemplo, eu quiser só o movimento no X, certo? Como é que eu falo para fazer o VY e o ômega C0, certo? O VY e o ômega C0 eu consigo fazendo, né, mexendo a roda 1 numa velocidade, um φ1 positivo, o φ2 igual negativo, então tá aqui de outra cor, vai simular aqui, vamos lá, vou chamar aqui de φx, então a gente vai botar Rφx menos Rφx e o φ3 zero, certo? Então multiplicando aqui eu vou ter menos 1 meio vezes isso, mais 1 vezes isso, menos 1 meio vezes isso. Vou zerar aqui peraí, não, minto, fiz besteira. Φ2 é essa, 0, Φ2, que aí eu quero o movimento no X, a Φ2 não vai me ajudar em nada no movimento no X, e aqui menos velocidade X, eu mexo a roda 1 para cá, mexo a roda 3 para cá, na velocidade negativa, e essa eu não mexo, né? Aí fizer isso daqui, eu vou ter só velocidade no eixo X. Se eu quiser o Y, também eu consigo fazer. Se eu quiser fazer ele rodar, eu boto todas as rodas no mesmo velocidade, aí raiz de 3 vezes VXR, é 3 sobre 2 vezes VXR, menos raiz de 3 sobre 2 vezes VXR, vai dar 0, né? Somatório de cada um desses, né, vai dar, né, isso aqui eu consigo obter com VXR 0, VYR 0 e só a velocidade de rotação. Botar as 3 rodas girando ao mesmo tempo, ele vai girar, né? Então essa estrutura com as 3 rodas eu consigo fazer todos os 3 movimentos, certo? Aí se isso aqui é a cinemática direta, falta cinemática inversa. Então como é cinemática inversa, né? Então tem que pegar essa matriz aqui e calcular o inverso dela, né? Não vou fazer, fica aí de exercício aí para vocês, tá bom? E é isso, terminamos aí com a continha aqui do nosso Chicó, certo? Então se a gente pegar do que a gente pegou, tiver o VX, o VY e o VR, a gente consegue, tiver a velocidade de rodas, a gente consegue saber qual é a direção que o Chicó vai fazer. E aí, se a gente inverter aquela matriz, a gente consegue, então, em função da velocidade que a gente quer em relação a ele, achar, né, a velocidade das rodas. E para achar a velocidade no campo, né, a gente aplica lá aquela matriz de rotação para sair do frame do robô para o frame inercial. E é isso. Um abraço para vocês, fiquem com Deus.